Pessoal, tudo bom? Estamos aqui para apresentar esse momento de transição ah, de nossas aulas, né? Através das aulas remotas. E eu quero dar continuidade ao nosso trabalho de gestão escolar, de organização de escola. Aqui nós tínhamos encaminhado no início e que agora a gente, através dos textos, né, que eu encaminho para vocês e de algum slide que eu produzirei ao longo desse período. Espero que vocês tenham clareza de tudo que nós vamos apresentar e eu espero muito a participação de vocês, como sempre aconteceu, né? Vocês sempre foram muito solícitos com o nosso trabalho, sempre apresentaram as propostas, nós sempre discutimos os assuntos aqui na sala, né? E agora na sala virtual, eu espero que a gente possa retomar o nosso debate sobre educação, sobre gestão, sobre políticas, sobre organização do trabalho pedagógico, que é importante para que vocês se tornem grandes profissionais, como eu tenho certeza que vocês se tornarão. Então já enviei a vocês o texto, né, que ele é parte de um livro chamado Organização e Gestão da Escola. Na verdade, eu encaminhei para vocês o capítulo 3º desse livro e eu queria que a gente realmente estudasse. Esse livro, Organização e Gestão da Escola, é de um professor chamado José Carlos Libânio, que é professor da Universidade, é professor aposentado da Universidade de Goiás. E esse capítulo, ele traz o título, né, Planejamento Escolar e o projeto político curricular, ou projeto pedagógico curricular. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesses slides. No princípio, nós vamos tratar apenas do escolar, né? O que é isso, né? O que é necessário a gente fazer para fazer o planejamento escolar. Só que antes eu queria falar um pouquinho sobre o José Carlos Libânio, que é o autor desse trabalho, né? Aí no texto que eu enviei a vocês, não está escrito, eu acho que não está, o nome do autor, né? Então o autor desse texto é José Carlos Libânio e o texto foi extraído desse livro Gestão e Organização da Escola. Então José Carlos Libânio, como eu já falei, ele é um professor e é também um escritor brasileiro, né? Um escritor de assuntos didático-pedagógicos, muito conhecido no Brasil. Publicou diversos trabalhos importantes na literatura pedagógica brasileira, sendo que o livro mais importante dele, assim, aquele que deu realmente um nome a este professor, foi o livro Democratização da Escola Pública, a revisão crítico-social dos conteúdos. E ele também escreveu um livro de didática, né, muito na década de 80, foi muito utilizado nas escolas na época. Ele recentemente escreveu
um livro chamado Adeus Professor, Adeus Professora, né? Nesse livro ele aborda essas questões da tecnologia, né? Do surgimento da tecnologia, como esse momento aqui que eu estou participando aqui com vocês. E escreveu também um livro que é esse aqui, né? Que é o livro Pedagogia e Pedagogos. Para quê? Esse livro é muito importante, traz uma série de reflexões importantes a respeito da pedagogia. Então, voltando à questão do planejamento, né? Esse livro ele escreveu lá no início dos anos já 2000, 2004, 2003, quer dizer, já foi nesse milênio, né? Então é um livro que já traz algumas ideias que já eram discutidas e continuaram a ser discutidas ao longo da formação dos professores. O Zé Libânio, ele trabalhou muito com formação de professores, que é o objetivo nosso também, de estar ajudando a todos vocês na formação do professor de matemática, que é isso que nós temos insistido bastante. Então, o planejamento escolar, ele é uma atividade, né, de previsão de ação a ser realizada. Isso segundo o José Libânio. Essas ideias não são minhas, essas ideias são desse autor, que eu quero que vocês leiam e reflitam sobre isso. Planejamento é isso, né? É uma previsão de ação que vai ser realizada. A gente sabe disso, né? Por isso que toda vez que se vai fazer um trabalho, tem que haver uma previsão do que vai acontecer nesse trabalho. E aí é preciso que a gente entenda algumas coisas, né? Porque esse trabalho de previsão de ação, ele implica definir necessidades, né, que tem que atender, as necessidades que tem a atender, e tem que ter objetivos, né, a atingir, metas, né, que num plano isso é fundamental. E tem que ter como é que se vai fazer, como que se vai realizar, né, uma metodologia, né, que possa encaminhar esse plano, né. Portanto, isso tudo é feito com procedimentos e recursos que vão ser empregados para se atingir aqueles objetivos propostos. É também necessário que no planejamento escolar se tenha um tempo de execução. Tudo na escola é temporário, né? Nada na escola assim é para sempre. Todo trabalho, ano após ano, ele precisa ser renovado, ele precisa ter novos encaminhamentos. Por isso, todo ano é necessário haver um planejamento, até porque a escola ela é feita de pessoas. A escola não é necessariamente um prédio, a escola são as pessoas envolvidas, professores, funcionários, alunos, principalmente. O foco principal é o aluno. Então, todo planejamento ele é voltado para o atendimento ao aluno, né? O objetivo principal, o foco principal tem que ser a aprendizagem do aluno. E depois que você faz tudo isso aí, que você coloca essas necessidades, os objetivos, os procedimentos e os recursos que vão ser usados, o tempo de execução desse plano, quando no final você faz uma avaliação desse plano para ver o que tem que mudar, né? Que coisas precisam ser acrescentados, né?
Enfim, essa avaliação é importante para que possa se dar prosseguimento ao trabalho. O planejamento escolar, ele se concretiza em planos e projetos. Planos e projetos. Importante a gente estabelecer isso aqui porque, na verdade, planos e projetos são muito semelhantes, praticamente têm as mesmas características, né? Então, planos e projetos, eles necessitam de um esboço, né? É preciso que a gente faça um esquema que represente uma ideia. Por exemplo, um plano, ele não é necessariamente só objetivando conteúdos e essas coisas. É preciso a gente ter uma ideia para onde é que nós estamos indo, né? E essa ideia, ela tem que estar relacionada com aquilo que a educação propõe. A nossa educação, ela é regida por uma legislação, que é a LDB número 9394 de 1996. Então ela define o rumo. Então todo plano ele tem que atender o objetivo maior da educação brasileira, que é promover o desenvolvimento do estudante, do educando, né? Proporcionando a ele condições de ingresso no mercado de trabalho e também que ele possa exercer a sua cidadania. Então, todo plano e todo projeto tem que estar sustentado, ter como base uma ideia. É necessário ter objetivos, como nós já vimos. Um planejamento, ele nunca é apenas individual e nem pode ser unicamente individual. E por quê? Porque ninguém trabalha sozinho numa escola. A escola é lugar de coletivos, então reunião de pessoas, então é um trabalho colaborativo. Portanto, nenhum plano pode estar individualizado. Por quê? Porque se ele fica individualizado, ele termina se tornando um plano autoritário. E a escola, ela tende a ser um espaço democrático, porque é o lugar que convive diferenças, pessoas de todas as que pensam diferentes. Então, o plano é uma prática de elaboração coletiva, conjunta, né? E a sua discussão, a discussão dos planos, elas têm que passar pelo aluno, ela tem que se tornar uma discussão pública. Por quê? Porque a escola é o fomento da sociedade e, portanto, tem que haver a participação daqueles que são os principais interessados, que são os alunos, que são os pais, né? Uma comunidade escolar que forma uma pequena parcela da sociedade que precisa participar dessas discussões. O planejamento escolar, ele atende alguns critérios. Então, para a gente fazer um plano escolar efetivo e que dê resultado, é necessário que, antes de qualquer coisa, se faça o diagnóstico e a análise da realidade, né? Em que sociedade nós estamos inseridos, como é que ela é. Então, esse plano ele tem que procurar atender à realidade. Por isso, tem que ser feito um levantamento, um diagnóstico dessa realidade. Após isso, é necessário haver uma definição de objetivos e metas.
Isso é muito importante. Você saber para onde que você vai e como é que você vai fazer para chegar onde você quer chegar. Então é preciso traçar isso para você poder estabelecer aquilo que você quer. Sempre é importante lembrar que no percurso pode haver mudanças, né? Porque nada é para sempre. Então as coisas mudam, as pessoas mudam, elas mudam de opinião, elas necessitam de coisas que não foram colocadas eventualmente e que podem ser colocadas posteriormente. É preciso haver determinação de atividades e tarefas a serem desenvolvidas em função das prioridades. Então, todo plano ele tem que basear-se em algo muito concreto. Esse algo concreto a gente pode definir como algo prioritário, né, que é necessário, é o ponto para onde devem convergir todas as atividades e todas as tarefas. E, para finalizar esse momento, é preciso haver a avaliação dos processos e o resultado que foram previstos, né? Quando você traça objetivo, obviamente, você pensa onde você quer chegar. Então, esse onde você pensa, onde quer chegar, são os resultados que você espera. Então, daí ser extremamente importante o planejamento escolar. Então, aqui eu finalizo por uma questão até do tempo, né? Eu finalizo esse vídeo, mas logo, na outra semana, eu colocarei o outro vídeo sobre o projeto político curricular, que é o segundo tema que nós vamos abordar. Eu espero que vocês leiam isso que a gente falou e já procurem anotar, escrever, porque depois eu vou encaminhar a todos vocês uma tarefa para que vocês possam depois me devolver, tá certo? Então, bom trabalho a todos.